Glória a Deus, obrigado, meninos, por terem nos elevado a Deus em adoração. E agora vamos continuar adorando a Deus através da nossa reverência à sua palavra. Amém? Quero mais uma vez saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que hoje eu vou trazer uma palavra que tem como título Tirando Dúvidas sobre a Palavra de Deus, ou Respondendo Perguntas sobre a Palavra de Deus. Você tem dúvidas sobre as Escrituras? Você tem dúvidas sobre a origem da palavra, sobre o significado, ou até mesmo sobre o propósito pelo qual Deus nos deu a Bíblia? Quem não tem dúvidas sobre as Escrituras, né? Quem não tem dúvidas sobre um assunto bíblico, sobre um personagem, sobre um acontecimento? São muitas as dúvidas. E hoje eu quero falar sobre uma muito comum e também muito importante. Eu quero falar sobre uma pergunta e a resposta para essa pergunta. Quando essa pergunta é respondida, quando ela é entendida, a bênção que ela pode trazer, tanto para nós, como também para aqueles que estão ao nosso redor. Para saber que pergunta é essa e que resposta a palavra de Deus nos dá, eu peço que você abra mais uma vez as Escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Hoje nós vamos concluir o 6º capítulo de Deuteronômio. São poucos versículos, é uma passagem curta, mas que tem muito a nos ensinar e a nos abençoar. Amém? Deuteronômio, capítulo 5, nós vamos meditar nos versos 20 a 25. Aqui, irmãos, nós vamos encontrar, essa passagem, ela é dividida em uma pergunta e uma resposta. A pergunta é curta, a resposta é um pouco maior. Então, vamos começar pela pergunta. A pergunta que é feita, para a qual a resposta será dada. Ela se encontra no verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Aqui nós vemos a pergunta. Você percebeu qual é a pergunta feita aqui? A pergunta é: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? As palavras que significam, elas poderiam ser traduzidas como: qual a razão, qual o motivo, qual o propósito pelo qual Deus vos ordenou estas palavras. Em outras palavras, a pergunta feita aqui é: por quê? Por que nós temos que obedecer essa palavra? Por que Deus nos deu esses estatutos? Por que Ele deu esses juízos? Ou por que nós temos que ser governados por essa palavra? Essa é a famosa pergunta: por quê? Qual o porquê das Escrituras? Qual o propósito? Por que nós temos que ser dirigidos por ela? É aquela famosa pergunta que as crianças e os adolescentes costumam fazer muito, né? Em relação à Bíblia. Por quê? Eu lembrei, inclusive, de algo que eu li recentemente, sobre uma família cristã que, após o jantar, estava conversando sobre a palavra de Deus, alegremente. Quando, de repente, o filho adolescente levanta a voz e pergunta: ei, vem cá, por que a nossa família tem que ser assim tão pré-histórica? Ou seja, ele pergunta por quê? Por que a nossa família tem que crer num livro tão arcaico, tão antigo? E não apenas as crianças e os adolescentes, mas todos nós costumamos, em algum momento da nossa vida, fazermos essa pergunta: mas vem cá, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que seguir esse caminho e não aquele? É só porque Deus quer? É só porque Deus manda? Que resposta você daria para essa pergunta? É claro que essa pergunta tem que ser respondida. É importante que ela seja. Precisamos entender a resposta que é dada a ela. E daqui a pouco nós vamos ver
que resposta é essa. Mas antes, eu queria que você notasse comigo quem faz essa pergunta e a quem. Isso é muito importante. Quando teu filho, no futuro, te perguntar. Então, aqui nós vemos, primeiramente, que essa pergunta acerca do significado, do propósito dos mandamentos de Deus, ela é feita por um filho. E esse filho aqui, pelo que eu percebi, ele é um filho crente. E como eu sei que ele é um filho crente? Porque ele chama o Senhor de nosso Deus. Ele não chama o Senhor de o Deus dos outros. Ele chama o Senhor de nosso Deus. Ele se inclui. Ele tem o Senhor como seu Deus. Ele é crente. Mas ainda assim, ele tem dúvidas. E aqui nós podemos tirar uma conclusão muito importante, irmãos. Mesmo sendo crentes, fiéis, sinceros ao Senhor, nós teremos dúvidas. Nós enfrentaremos dúvidas. João Batista, grande pregador, precursor do Senhor Jesus, quando foi preso, ele ficou em dúvida acerca da identidade de Jesus. Você pode pegar todos os personagens bíblicos que são narrados como pessoas que se esforçavam para servir a Deus, e todos eles, sem exceção, enfrentaram questões, questionamentos, dúvidas. São crentes, creem em Deus. Mas é como diz aquela frase, ninguém nasce sabendo. É uma frase óbvia. E eu vou além, eu diria que ninguém morre sabendo. Pelo menos ninguém morre sabendo de tudo. Nós morremos tendo aprendido algumas coisas, mas precisando ainda aprender outras. E eu creio que nós aprenderemos na vida por vir, se confiarmos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, dúvidas fazem parte da vida cristã. E essas dúvidas precisam ser respondidas. O filho aqui, ele pergunta, e é melhor perguntar do que se calar, do que guardar isso dentro do coração. Então, primeiramente, quem faz a pergunta aqui é um filho. E a quem ele faz essa pergunta? Quando teu filho te perguntar no futuro. Ou seja, o filho faz a pergunta ao pai ou à mãe. E aqui nós podemos aprender uma lição que a Bíblia repete vez após vez. Que lição é essa, pastor? É a lição de que o lar é o ambiente básico de ensino da palavra de Deus. O lar é o ensino básico de ensino da palavra de Deus. É o primeiro lugar onde a palavra de Deus deve ser ensinada, onde as dúvidas dos membros da família devem procurar ser tiradas. É claro que os pais não precisam ser as únicas pessoas que os filhos procuram quando têm dúvidas. Mas eu diria que, de forma geral, os pais deveriam ser as primeiras pessoas que os filhos procuram quando têm uma dúvida relacionada, inclusive, à palavra de Deus, relacionada aos assuntos bíblicos. Irmãos, essa lição só confirma aquilo que nós lemos no início do próprio capítulo 6, quando o Senhor disse, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Então é algo que a Bíblia ensina vez após vez. Os pais são os primeiros responsáveis por ensinar a palavra de Deus aos filhos. Será que tem sido assim? Se não estiver sendo, vamos orar, vamos lutar para que assim seja. Para que nós tenhamos a confiança dos nossos filhos, para que eles nos procurem também, quando tiverem dúvidas, inclusive em relação à palavra de Deus. Esse é o padrão que nós encontramos aqui em Deuteronômio. E não apenas em Deuteronômio. Essa frase, quando o teu filho no futuro te perguntar, ela se repete em outros textos também.
em relação a outros assuntos bíblicos também. Olha comigo, por exemplo, segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, versos 26 e 27. Em relação à Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa, próximo ali da 10ª praga, da libertação do povo, olha o que foi que ele falou. Êxodo 12, 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Que cerimônia é essa? Cerimônia da Páscoa. Que ritual é esse? Quando os vossos filhos vos perguntarem no futuro, respondereis, vocês pais, vão responder para eles. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Olha também o capítulo 13, ainda de Êxodo, verso 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Em relação à dedicação dos primogênitos. Primeiro era a Páscoa, aqui os primogênitos. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Mais um exemplo, Josué, capítulo 4, depois de Deuteronômio, o livro seguinte, capítulo 4, em relação agora às pedras que deveriam ser acumuladas, juntadas. Capítulo 4, versos 21 a 24. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, olha essa expressão se repetindo, quando no futuro os teus filhos, os vossos filhos, o teu filho te perguntar, a quem é que o filho está perguntando em primeiro lugar? De quem é a principal responsabilidade de fortalecer a fé dos filhos? Nós temos o sacerdote depois, nós temos o rei, nós temos os levitas, mas começa em casa. A primeira responsabilidade é em casa, é no lar. O lar é o ambiente básico onde a palavra de Deus deve ser ensinada. Então, Josué 4:21 diz, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras? Olha como é parecido. Que significa isso? Qual a razão, qual a origem, qual a explicação, qual o propósito, qual o porquê? Os filhos normalmente vão ter essas dúvidas. E eles vão ter que tirar primeiramente com os pais. Fareis saber aos vossos filhos, verso 22, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus, aqui, o que tem-se em mente, são os filhos passando em frente ao Jordão, e vendo aquelas pedras todas acumuladas. E o filho pergunta, pai, o que é isso? Qual a origem disso? Aí o pai responde, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, irmãos, aqui nós vemos um padrão. Que padrão é esse? Os filhos perguntam e os pais respondem. Para isso, os pais precisam estar preparados para darem a resposta certa para os seus filhos. Eu sei que, à primeira vista, uma pergunta assim em relação ao porquê, o significado, pode até parecer vir de um coração incrédulo, né? Ah, meu filho está rejeitando a palavra. Nem sempre. Nem sempre perguntas nascem de um coração incrédulo. É verdade que quando nós lemos os evangelhos, nós vemos os escribas e fariseus fazendo perguntas incrédulas a Jesus. Eles já haviam decidido não crer em Jesus. E eles faziam perguntas para
apanhar Jesus em alguma contradição e nunca conseguiram. Então, é claro que, às vezes, as perguntas revelam incredulidade, mas outras vezes, as perguntas revelam o contrário, revelam o desejo de aprender, revelam a fé que a pessoa tem e quer que aquela dúvida seja tirada. Revela, às vezes, até uma vontade de chamar a atenção. O filho quer chamar a atenção dos pais. Então, esse é o padrão que nós encontramos nas Escrituras. Os filhos perguntando e os pais respondendo. E por falar nisso, voltando lá a Deuteronômio, capítulo 6, versículos 21 a 25, nós encontramos justamente a resposta que deveria ser dada a essa pergunta. Volta lá comigo, Deuteronômio 6, a partir do verso 21 até o 25, nós encontramos em segundo lugar a resposta. Irmãos, nós estamos em período de quarentena e eu acredito que uma das coisas que a quarentena tem mostrado, pelo menos na minha opinião, é que, de forma geral, os pais não estavam preparados para responder às dúvidas escolares dos seus filhos. Ou será que estavam? Você acha que os pais estavam preparados para serem os professores dos seus filhos em questões escolares? Nesses dias eu ouvi um áudio e eu gostaria que você prestasse atenção nos áudios a seguir e, de preferência, você procurasse não rir, tá bom? Porque é algo muito sério. Vamos ouvir, então. Bom dia. Aqui é a avó de Gabriele. Olha, eu não estou aguentando mais essas tarefas nesse livro mais não. Gabriele não vai fazer mais não. Se for preciso tirar da escolinha, eu tiro. Nós, pais, avós, estamos fazendo os papéis do professor em casa. Eu estou enlouquecendo. Por quê? Eu não estou aguentando mais essa quarentena de ficar dentro de casa. Aí todo dia tem um monte de tarefa danada no pé do vidro da gente. Os meninos ficam no pé do vidro da gente querendo que a gente deixe o serviço de casa para fazer essas tarefas. E isso não é papel meu, não. Se eu gostasse de exercer a função de professora, eu estava numa sala de aula. Eu tenho um diploma de pedagogia, mas eu não gosto. Eu estou endoidecendo com esse tipo de tarefa. Eu acho que isso aí deveria parar. Quando começasse as aulas, começava esse livro. Por quê? Porque quando começar as aulas, esse livro já vai estar quase todo completado e o aluno não sabe de nada. Esse é o meu ponto de vista, não sei o ponto de vista das outras mães. Eu estou enlouquecendo com essas tarefas, todo dia, tarefa por cima de tarefa, tarefa por cima de tarefa, e o menino termina de fazer a tarefa e daqui a 10 minutos não sabe o que está fazendo. Quer dizer, vai completar um livro todinho e no final não sabe o que foi que completou. Eu estou achando isso um trabalho perdido. Para mim, é um trabalho perdido. Porque o aluno sabe, daqui a 10 minutos ele não sabe o que ele fez. E a gente se matando de trabalhar, já endoidecendo essa quarentena dentro de casa, e vai ter que sentar para fazer o pé do professor com o aluno infernizando a gente, a criança infernizando para ajudar nas tarefas. Para mim, não está adiantando nada. Gabriela não vai fazer mais, não. Se for para ela perder o ano, ela perca. Se for para ela sair da escolinha, ela saia. Mas ela não vai fazer mais, não. Porque eu não vou endoidecer mais, não. A não ser que ela faça sozinha. Mas para mim, tá ajudando, eu não vou ajudar mais, não. Eu não vou endoidecer. Minha filha, eu vou dizer, eu não preciso ser nem o pai de Mateus e nem a avó de Gabriele. Eu só tô com um, já tô louca. Eu já tô louca. É menino, é tarefa, é comida, é marido, é casa, é comida, é arrumar, é desarrumar, é arrumar de novo, é comida, é o dia todo. É estresse, é tarefa de novo, é computador, é notebook que não pega, é celular que é pequeno, é o celular que é notebook que trava, é a câmera que não pega, é o áudio que não... Minha gente! Tem que ser, eu já virei técnica de TI, já virei professora, psicóloga, e tem que manter a calma, respirar fundo, não pode dar um grito só para endoidar um, né? Que no caso sou eu. Minha Nossa Senhora, eu vou dizer, viu? Se é para pagar os pecados na terra, glória a Deus, Senhor, por isso, viu? Porque eu vou subir com roupa e tudo. Em nome de Jesus. Bom dia, vó de Gabriele e o pai de Mateus, Sofia e Vivi. Aqui é a mãe de Joaquim e Helena. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Não fiquem se martirizando, não, porque eu acabei de tirar a prova que esses professores querem nos enlouquecer. Eles têm muita raiva, que a gente joga os meninos lá e vai-se embora trabalhar. Estou bem decepcionada, porque eu sempre fui brother deles. Todos.
professora do meu filho botou aqui uma tarefa para começar pela data. O menino não sabe escrever a data. Ele olha para mim, mas ela me disse que ele escreve muito bem na sala de aula. Mas em casa, ele está testando minha paciência. O conceito tutelar está para bater aqui em casa. Tanto grande que eu dou nele. Olhe, certamente, se o conceito tutelar não baixar aqui, ele vai chegar na escola cheio de unha nos braços. Olhe, eu quero dizer também que a minha filha mais nova, ontem ela deu um piti, a Helena. Mas hoje ela já está assistindo a aula tranquilinha ali, que é para testar, porque eles combinaram entre si de fazer rebelião aqui dentro de casa. Então, um dia um se estressa com a aula e diz que não vai fazer. No outro dia é o outro que se estressa. O Joaquim disse que só quer fazer a tarefa com a babá, porque eu não sei fazer. Eu, que tenho um diploma de curso superior, não sei fazer uma tarefa do menino. Eu acho que a professora devia ganhar muito bem, igual um desembargador, porque não é possível não. Estão comendo meu juízo, estão comendo toda a minha geladeira. Eu estou criando vândalos dentro de casa. Vale salientar que os meus filhos, um tem 4 anos e eu tenho 2. Por que foi que inventaram esse negócio de aula online? Isso não existe. Isso não funciona. Isso não funciona para a gente que vai fazer curso de pós-graduação online, que dirá para 2 crianças. Estão testando minha paciência. Vai por mim? Boa tarde, vó de Gabriela e pai de Matheus. Aqui quem fala é uma professora. Pois, pegue seus filhos mais educados da peste e vai ensinar para você ver o que a gente passa na sala de aula. Esses cabruquetes que ficam gritando, correndo para lá e para cá, não faz nada. Fica dizendo, você é minha mãe, você é meu pai. Fulano, olha isso aqui, pega isso ali. Para a senhora ver o que a gente passa, a dor de cabeça que a gente tem todo dia em sala de aula. Tome conta das suas pestes, viu? Bom dia, vó de Gabriela. Aqui é o pai de Matheus, seu filho. Concordo mais com a senhora está certíssima, estamos todos enlouquecendo. Imagine quem tem 3 filhos, porque eu já tenho 3 filhos. 3 computadores ligados ao mesmo tempo, a internet cai de um, você corre para o outro, quando chega do outro já caiu de um, quando você bota o nome do e-mail de um no e-mail do outro. Dá tudo errado, a tarefa de um vem para a tarefa do outro, ele começa a fazer, não tem nada a ver com a professora dizendo do outro lado. Aí pede cola, pede papel, pede uma árvore, para botar dentro de um jornal, para ver se nasce o feijão. Quando você vê, você desenhou um jacaré, a lição do mais velho, e o mais velho que era para desenhar uma borboleta, foi a lição do mais novo. A tia não para, ela não avisa que vai pedir, ela pede, parece aquele jogo que você tá, aquela brincadeira que você tá assim esperando, aquele caça-tesouro. Pede agora um objeto icônico. Aí todo mundo na casa corre atrás do objeto icônico para 10 minutos. Todo mundo tá mostrando o objeto icônico. Não é um cone, é um triângulo. Aí volta, aí ele começa a chorar. Aí a outra, caiu a internet. Aí você corre lá, caiu a internet. Aí quando eu vejo, botou aula de história do 5º ano pro menino do infantil 5. É uma loucura, esses professores estão passando tudo para da gente. A gente vai enlouquecer, já basta a quarentena. Socorro. Socorro. Irmão, seria cômico se não fosse trágico, né? Aqui nós vemos que não é apenas uma falta de preparação em relação às matérias, mas também uma dificuldade de paciência, inclusive, né, de ensinar os próprios filhos aquilo que os pais consideram tão importante, que é o ensino escolar, mas na prática nós vemos que a grande maioria não estava preparada para isso, psicologicamente e também intelectualmente. Mas mudando de assunto, irmãos, em se tratando de ensino da palavra de Deus, agora os nossos filhos estão dependendo ainda mais daquilo que os pais ensinam em casa. Não tem tanto culto, não tem tanto a escola dominical no templo. Então, agora a dependência maior dos pais. Então, eu pergunto, será que é diferente em relação ao ensino bíblico? Ou será que os pais também estavam despreparados em relação a isso? E se nós concluirmos que os pais estavam despreparados para ensinar em casa, a pergunta é, Deus entende isso? Ou será que Deus esperava algo mais do pai, da mãe, dos responsáveis das crianças? Não apenas em relação à matéria escolar, que é, sim, uma responsabilidade de ajudar, mas ainda mais sobre algo ainda mais importante, básico e fundamental, que é o ensino da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina aqui, irmãos, em relação a isso? Nós vimos que o filho fez uma pergunta, e ele fez uma pergunta ao pai. E o que nós encontramos aqui no verso 21?
palavra de Deus diz: então dirás a teus filhos. Quem Deus espera que socorra os filhos em suas dúvidas espirituais? Primeira e principalmente é o pai. Primeiro e principalmente é a mãe. E o que é interessante aqui, irmãos, e que é uma boa notícia para mim e para você, é que Deus não apenas nos dá uma responsabilidade, Ele também nos ensina a cumprir com aquela responsabilidade. Deus não apenas nos dá o dever, mas Deus também nos capacita a exercer aquele dever. Porque aqui Deus vai ensinar até como responder ao filho que tiver determinada dúvida, essa em relação à origem, o propósito da palavra de Deus. Então é como nós costumamos dizer, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Sempre que Deus chama eu e você para determinada obra, para determinada tarefa, inclusive essa tão importante e tão básica, pode ter certeza que Deus vai capacitar, Deus vai mostrar o caminho, Deus vai dar sabedoria, Deus vai iluminar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos estar dispostos a exercer a nossa responsabilidade, não jogar nas costas dos outros algo que é nosso, algo que Deus nos deu como função e como missão nesta terra. Amém? Então aqui eu vejo Deus ensinando, olha como Deus é bom. Então dirás a teus filhos. Eu vou dizer como você deve responder. E uma coisa que eu noto aqui, irmãos, é como nós não devemos responder. Porque ele vai ensinar as palavras que devemos dizer. E eu não encontro aqui Deus mandando um pai dizer porque sim. Né? A resposta que muitas vezes nós damos, quando alguém pergunta algo e nós estamos irritados, achamos que não temos tempo, nós dizemos porque sim. Por que nós temos que agir assim? Porque sim. Ou então, porque eu estou dizendo, porque eu estou mandando. Não é essa a resposta mais adequada que um pai ou uma mãe cristãos devem dar aos seus filhos. As perguntas devem ser vistas como oportunidades de fazer o que o início do capítulo 6 nos disse. Estas palavras, tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado e andando. Ou seja, surgiu a oportunidade. O que eu vou fazer? Eu vou inculcar agora a palavra no meu filho. Eu vou explicar, eu vou aproveitar agora a dúvida que ele está tendo. Porque é ele que está perguntando, não sou eu que estou dizendo. Então agora, no momento, surgiu a oportunidade e agora eu vou aproveitar. Então a pergunta não é para ser respondida com ignorância, com arrogância, né, com falta de amor, não. Como é que a Bíblia nos ensina a exercermos a nossa responsabilidade? O pai ou a mãe deveriam dizer 3 coisas para o filho. Aproveitar para ensinar 3 coisas. Primeiro, como eles eram antes de Deus. Como eles eram antes de Deus? O que é que nós vemos aqui? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Meu filho, deixa eu te lembrar do que nós éramos antes. Sabe o que nós éramos? Antes de Deus entrar na nossa vida, nós não éramos nada. Nós éramos servos de Faraó. Nós estávamos condenados à escravidão e à morte. Nós temos que mostrar, irmãos, o que nós éramos sem Deus. Ou então, o que nós seríamos. Meu filho, sabe onde é que você estaria agora? Se o teu pai ou a tua mãe ainda estivesse no velho mundo, talvez nem nascido você teria, ou você teria nascido em um lar desregulado, em um lar amaldiçoado, porque era isso que eu era isso que sua mãe era antes. Nós éramos escravos do pecado, nós vivíamos na sarjeta, nós não éramos ninguém, meu filho. Então essa é a primeira coisa que o pai tem que mostrar, o que nós éramos, ou então o que nós ainda seríamos hoje, se não fosse Deus na nossa vida. Comece sempre que possível, dando o seu testemunho, dizendo quem você era antes de Cristo. Os filhos precisam saber
que o estado em que eles estão agora é bênção de Deus, é ação de Deus na vida deles. Também faz parte da resposta mostrar o que Deus fez por nós. Versos 21b a 23. Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. No futuro, o filho já vai estar na terra. Então o pai tem que mostrar também: meu filho, nós éramos assim, mas sabe o que aconteceu? Deus foi lá, e Deus nos tirou de lá, fazendo milagres. E Ele nos trouxe para essa terra em que nós estamos agora. Olha o que Deus fez por mim e por você. Qual o sentido disso? Qual o significado disso? A intenção é mostrar que as ordens de Deus não são oriundas de um Deus tirano e arbitrário, não. As ordens que Deus nos dá são motivadas pelo seu amor. O Deus da Bíblia é um Deus que ama e provou o seu amor ao povo de Israel, indo lá e tirando o povo da escravidão, tirando o povo daquela vida que os levaria à morte. Da mesma forma hoje, depois de mostrarmos o que nós éramos, devemos mostrar o que Deus fez na nossa vida. Olha o que Jesus fez. Jesus foi lá onde nós estávamos e operou milagres, com mão poderosa, falou ao nosso coração, fez milagres, operou milagres na nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui. Então tem que contar uma história para o filho. Tem que mostrar a história da salvação. Era o que Deus estava ensinando aqui, e é o que nós devemos praticar ainda nos dias de hoje. Meu filho, Deus exige, sim. Porque o filho está perguntando, por que eu tenho que obedecer? Nós temos que obedecer isso. Sim, meu filho, Deus exige. Deus manda pegar a sua cruz. Sim. Mas antes de mandar, Ele oferece. Antes de exigir, primeiro Ele fez na nossa vida. Ele veio a esta terra. Ele fez milagres. E depois Ele se entregou numa cruz por mim e por você. É assim que nós temos que entender a palavra de Deus. Então a resposta inclui o que nós éramos, escravos no Egito, o que Deus fez, nos tirou de lá com mão poderosa, nos trouxe a essa terra, e para concluir, o que Deus fará. E é aqui que a pergunta realmente é respondida, em relação ao propósito dos mandamentos de Deus. Olha comigo os versos 24 e 25. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, sim. Ele mandou. É mandamento? É. É ordem? É. É difícil? É. Mas olha o propósito pelo qual esse Deus que nos ama nos deu. Para o nosso perpétuo bem. Para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça. Olha o que Deus vai fazer, meu filho. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então o texto termina como começa. O filho perguntou qual o propósito dessa palavra que Deus vos ordenou. E agora o pai responde. Deus ordenou com um propósito. E o propósito não é outro, senão o nosso próprio bem. Esse é o propósito da palavra de Deus. Quer saber por quê? Que Deus nos dá mandamentos e ordena que os cumpramos? Está aqui. Está aqui. No livro de Jó, quando Eliú fala com Jó, ele diz
No capítulo 35, verso 8. As tuas impiedades não fazem mal a Deus, só fazem o mal a você. Bem como as tuas justiças não beneficiam Deus, só beneficiam o homem que nem você. Nisso que Eliú falou, ele acertou. Irmãos, os nossos pecados não tiram nada de Deus. Deus é afetado porque Ele nos ama. Mas Deus não é prejudicado pelo meu pecado e pelo teu pecado. Não pensa que pecar contra Deus vai fazer mal a Ele. Não, vai fazer mal a nós. Da mesma forma, a nossa obediência não é um favor que nós fazemos a Deus, não. É um favor que fazemos a nós mesmos. É um favor que fazemos à nossa família. Os beneficiados somos nós. Tem muita gente aí achando que está fazendo favor para Deus. Eu vou obedecer a Deus. Coitadinho de Deus. Deus não precisa de mim, de você. Deus sem nós continua sendo Deus. Ele nos ama, mas Ele não precisa de nós para nada. Nós não podemos acrescentar algo a Ele, porque Ele já é tudo. Ele já tem tudo. Para quem então obedecer? Para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade. É por isso que Deus nos dá mandamentos. É por isso que no Novo Testamento, Jesus diz, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus tem mandamento? Tem. Dificílimos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amem-se como eu vos amei. Que é algo mais difícil do que isso? Amar o próximo como Jesus me amou? Jesus, isso é muito difícil. É. Mas saiba que se você fizer, o maior beneficiado será você. Que é o mandamento mais difícil para perdoar o próximo? Eu perdoar? Só porque Deus está mandando? Não perdoa. E sofre as consequências. Perdoa e receba a recompensa. É como eu ouvi certa vez alguém dizer, não lembro quem, eu não perdoo porque eu sou bom. Eu perdoo porque eu sou inteligente. Perdoar é mandamento de Deus, é gratidão pelo que Deus já fez. Mas também é um meio de receber a recompensa que Deus promete. Então, assim, a pergunta sobre o que significam os estatutos, os juízos, os mandamentos que Deus nos ordenou. Significa isso. Uma dádiva de um Deus que nos ama e que quer o nosso melhor, quer o nosso bem. Irmãos, essa passagem curta de Deuteronômio 6, 20 a 25, ela cumpre vários propósitos na nossa vida. Mas eu diria que 2 são muito especiais. Primeiro, ela serve para mostrar o ideal de Deus para um lar. O ideal de Deus para um lar é que ele seja um ambiente onde os filhos são ensinados por seus pais. Onde os pais assumem a responsabilidade de ensinar os filhos e de vencer os desafios que a fé dos filhos traz. Para isso, os pais precisam se preparar. A quarentena está mostrando isso, que a maioria dos pais não estava preparado para isso, achando que era dever da igreja fazer. A igreja ela vai ajudar, ela vai complementar, mas começa em casa. Esse é o ideal de Deus. Esse é o ideal de Deus. Que o lar seja um ambiente onde os filhos tiram as suas dúvidas com os pais. Você quer ser usado por Deus, pai, mãe? Busca a palavra. Se dedica à palavra, se prepara.
O que é dito no início do capítulo 6? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Precisamos primeiro amar o Senhor da palavra e amar a palavra do Senhor. O que você está fazendo nessa quarentena? Como você está gastando os abundantes minutos, momentos que o Senhor está te dando? Existe o tempo do lazer, claro, mas não pode faltar o tempo com Deus e com sua palavra. Seja usado, pai, seja usada, mãe, para ensinar seus filhos. Não apenas, essa passagem ela não ensina apenas os pais a responderem perguntas, todos nós podemos ser usados. Os jovens podem ser usados para responder as perguntas de outros jovens, homens, mulheres e por aí vai. Faz parte da vida cristã responder à razão da esperança da nossa fé. E que assim aconteça. Esse é um propósito principal, um dos propósitos dessa passagem, mas eu diria que o principal realmente é nos mostrar o que a palavra de Deus é, o que os mandamentos de Deus são, uma dádiva de um Deus que nos ama e por isso não pode ser desprezada, nem em sua leitura, nem em sua prática. Está aqui uma carta de amor de Deus para mim e para você. Um Deus que nos ama e que não apenas nos deu a palavra, mas nos deu o seu próprio Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Se você rejeitar Jesus, você será prejudicado. Se você receber Jesus, você receberá a vida eterna. E saiba que se você rejeitar, outros irão receber. Ele será glorificado do mesmo jeito. Tome a melhor decisão que você pode tomar, que é abrir o teu coração para Jesus Cristo nele entrar, habitar e te transformar. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar nesse momento, pedindo que nós estejamos no lugar onde Deus quer que estejamos. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Que cumpramos o propósito, a missão, a função que Deus nos deu nesta terra, seja ele qual for. Pai amado, Pai querido, eu te louvo mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Senhor, que é prática, que nos ensina, que nos mostra o caminho a seguir. Pai, quantas vezes nós somos tão arrogantes, tão orgulhosos, a ponto de acharmos que somos o alvo. Ou, Senhor, que precisamos fazer isso com pena do Senhor. De forma nenhuma, Pai. Nós seremos os maiores prejudicados quando desobedecermos, quando fecharmos o nosso coração. Mas também seremos os maiores abençoados, Deus, quando fizermos o que o Senhor quer. Porque a tua palavra nada mais é, Deus, do que um manual para bem vivermos nesta terra e principalmente na próxima vida. Ó Pai, se há alguma rejeição, se há algum sentimento contrário, ainda em relação às Escrituras, Pai, que isso seja modificado, que isso seja transformado, Senhor, em amor, que a tua palavra seja prazer para nós, que tenhamos prazer em meditar nela, ao invés de achá-la um livro chato. Não, Senhor, ele não é. Nós é que estamos errados, nós é que estamos em pecado, nós é que precisamos mudar e ser transformados por Ti, Deus. Então nos ajuda, nos converte durante, Senhor, essa quarentena, a partir de hoje, a partir de agora. Pai, nos usa. Se há alguém ouvindo esta palavra, que ainda não havia se entregue a Jesus, que aproveite esse momento para fazer isso agora, para que hoje comece o depois de Cristo na vida dessa pessoa, e ela vai ver a diferença que Cristo realmente faz. Pai, abençoa todos nós, abençoa este dia, que venhamos a tomar decisões agradáveis a Ti,
com a capacidade que o Senhor nos dá, do teu Espírito Santo. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.